Olá a todos, eu sou Cleiton Silva Ferreira e vou apresentar o meu trabalho, o valor propagandístico das fake news. Sou estudante do IFSP Campus Caraguatatuba e realizo essa pesquisa com a orientação da professora Marlete Cássia de Oliveira Ferreira. Bem, para essa pesquisa, a gente buscou abordar fake news como se fosse uma propaganda que tenta vender uma ideia. Então a gente queria analisar como ela influencia a atitude, como as pessoas percebem a informação dela. E uma forma de fazer isso foi aplicar esse conceito de valor propagandístico, já aplicado por autores como Dukoff, para estudar a percepção dos consumidores em relação à propaganda. Então, o valor propagandístico é basicamente se perguntar se esse consumidor percebe utilidade, ele percebe valor nessa propaganda, porque caso a resposta seja positiva, isso quer dizer que ela consegue influenciar uma atitude e motivar um comportamento. O nosso problema é entender como as pessoas percebem o valor propagandístico de comunicação veiculada na internet e definida fake news. É basicamente isso mesmo. Estamos abordando fake news como uma propaganda que tenta vender uma ideia. Ela consegue influenciar uma atitude? Né? A gente consegue saber isso descobrindo e analisando a percepção do consumidor frente a essa propaganda fake news. Nosso trabalho foi uma pesquisa aplicada, uma pesquisa descritiva, uma pesquisa quantitativa. A gente fez um formulário, captou informações, dados, e a partir desses dados, algumas das características dos grupos foram: 63% dos respondentes foram do sexo feminino, 68% dos respondentes está na faixa etária de 18 a 30 anos, a maioria tem segundo e terceiro grau completo, são de classe média, sendo a maioria ali na classe B2. Uma das análises, né, várias das teorias que influenciam no valor propagandístico são a atitude, informatividade e boca a boca, que estão presentes aí nesse vídeo. São algumas das informações mais relevantes. O valor propagandístico é a percepção da avaliação do consumidor em relação à propaganda. Avaliações e sentimentos em relação a um objeto ou uma pessoa é o que constitui uma atitude. E a atitude, por sua vez, ela motiva um comportamento. Por isso que a gente usou a escala de Kritz para fazer perguntas em relação a uma propaganda, fake news, se ela é desagradável, agradável, por exemplo, e com essas perguntas a gente descobriu que a média total de propensão à atitude é de 36,47%. Usamos a informatividade, que também é uma das teorias que influenciam a captação do valor propagandístico. A gente usou duas escalas de informatividade, uma do Tsang e outra do próprio Dukoff. Essa daí foi relativa à propaganda dentro de um determinado contexto, seja YouTube, seja redes sociais, no qual a gente descobriu que a média total de propensão à informatividade é de 55,60%. E essa daí foi em relação à propaganda, o estímulo que a gente colocou no nosso formulário. A média de propensão à informatividade nesse caso foi de 46,29%. O boca a boca positivo, bem, se a atitude influencia um comportamento, talvez ela vai influenciar o boca a boca. As pessoas vão compartilhar. Essa fake news ela vai viralizar. A informação que ela passa vai ser compartilhada. Então a gente foi uma teoria importante para a nossa pesquisa. E a gente descobriu que a média de propensão ao boca a boca positivo é de 60,76%. Bem, dos resultados, a gente percebeu que a atitude ela tem uma influência baixa, a média foi baixa. Percebemos que na questão da informatividade as pessoas percebem, dão mais valor à informatividade e uma propaganda pelo seu contexto do que pela propaganda em si, porque a média em relação à fake news dentro de um determinado contexto foi maior que a da fake news que a gente selecionou. E o boca a boca, apesar da atitude ser uma média baixa, o boca a boca teve uma média alta. Isso talvez sugere que as pessoas compartilham essa fake news mesmo que ela não tenha uma influência positiva sobre sua atitude. Alguma das limitações foi que a captação de respondentes, a gente teve uma baixa captação de respondentes, então isso faz com que nossa pesquisa tenha uma margem de erro um pouco maior. E essas são as nossas referências. E é isso. Muito obrigado a todos que estão aqui. Obrigado pela oportunidade. E é isso. Obrigado, gente.